Olá, olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, dando início a mais uma videoaula. E dessa feita nós estudaremos sobre a quinta lição desse trimestre, onde nós estamos estudando sobre a Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. Então, revista na mão, Bíblia aberta e vamos pensar um pouco sobre essa lição, ver as suas contribuições e eu espero que essa lição ela possa contribuir para o seu elevo espiritual e que Deus possa falar profundamente em seu coração, assim como falou ao meu coração. O nosso texto áureo ele se encontra em Atos capítulo 17, o versículo 30, que diz assim: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Vamos lá, uma observação aqui, até que escrevi aqui na minha lição, sobre a questão do tempo. Há duas formas de tempo que sempre se apresentam nas escrituras. O tempo como Cronos e o tempo como Kairos. Cronos vai nos falar sobre o tempo quantitativo, a quantidade de tempo que nós temos. A finitude, a rotina, tudo isso se relaciona a Cronos, que na mitologia grega era o pai dos deuses, que era voraz, que ele tragava a todos aqueles que estavam sobre o seu domínio. Em contraponto, nós temos Kairos, que fala sobre qualidade, nos fala sobre experiências, nos fala sobre intensidade. E o texto áureo, nosso texto áureo, ele vai falar sobre tempo, tempos de ignorância. Então me surgiu a dúvida: o texto no original estava relacionado a Cronos ou a Kairos? Sobre quantidade, sobre rotina ou sobre intensidade, sobre qualidade? Texto, Atos capítulo 17, versículo 30, está relacionado ao que? A Cronos, tempo quantitativo. Ou seja, a oportunidade de se arrepender, esse tempo que nós estamos vivendo, é no agora, é na rotina, não naquela oportunidade ilustre que aparece. Haja vista que nós vamos também para a mitologia, nós vemos que Kairos é um deus que ele é franzino, pequeno, tem asas nos pés, nos fala sobre a agilidade, nos fala sobre a velocidade, mas também ele é careca e tem só um tufo de cabelo na frente. Nos fala sobre que o que? O Kairos ele é pego de frente, ou seja, uma vez que ele passa, não há como você recorrer a ele. Mas, como nós estamos falando sobre arrependimento, o arrependimento é em todo o tempo. Não é uma oportunidade única para nós nos arrependermos. O tempo do arrependimento é em todo o momento. Uma vida cristã, ela se baseia no quê? No arrependimento. É nos arrependendo. É vivendo uma vida de arrependimento dia após dia. Uma das marcas do santo, daquele que contemplou o Calvário, é o que? O arrependimento. Não existe cristianismo sem arrependimento. E para esse tempo de ignorância, chamado agora, Deus tem uma direção, que é o que? O arrependimento. E só uma digressão para a gente pensar um pouco. Mas a nossa verdade prática diz assim: a obra evangelística floresce quando o coração sensível ao Espírito discerne os tempos e proclama com ousadia a graça salvadora de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe ela se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do 15 ao 20 e do 30 ao 32. Te convido a fazer a leitura. A gente não tem costume de fazer a leitura aqui, mas extremamente interessante nós a fazermos. Que diz assim, Atos 17, versículo 15.
E os que o acompanhavam, Paulo, levaram até Atenas, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele. O mais depressa possível, partiram. E quando Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo. Paulo estava em Atenas, e talvez muitos de nós, naquele local, nós ficaríamos em estado catatônico, admirado pelo momento, pela oportunidade. Mas Paulo não estava admirado. O versículo de número 16 a dizer que seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam, que quer dizer este paroleiro? Ou em alguma outra tradução, tagarela, vai dizer. E outros, parece que é um pregador de deuses estranhos, porque ele anunciava a Jesus e a ressurreição. Pareciam que, aos ouvidos deles, eles entendiam que Paulo estava pregando sobre outros deuses, mas não, Paulo não estava pregando sobre outros deuses. Paulo estava pregando sobre Jesus e a ressurreição. Versículo 19. E tomando, levaram ao Areópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Mas Deus, o versículo de número 30, agora o autor ele dá um pulo. Mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam acerca disso, te ouviremos mais uma vez. Essa foi a nossa leitura bíblica em classe, Atos capítulo 17, versículo 15 ao 20, depois pulamos do 30 ao 32. A nossa introdução, eu escrevo assim, como nós vamos anunciar Cristo em uma sociedade que acredita possuir todas as respostas? Como nós devemos anunciar? Há um livro muito interessante, agora eu vou sair aqui um pouquinho da câmera, que eu vou ali no quarto buscar ele, que eu gostaria de apresentar a vocês. Um momento. Retornei. Vamos lá. Como nós devemos anunciar Cristo em uma sociedade que acredita possuir todas as respostas? Eu me lembrei desse livro aqui. Ele traz uma abordagem muito interessante do Religião Estranha, do Nijaya Gupta. Como os primeiros cristãos eram esquisitos, perigosos e cativantes. Vamos lá, para você ver. Não coloquei ele como referência no final, mas cabe essa ressalva com esse livro. Mas vamos lá. Ele aborda sobre como eram os cristãos do primeiro século. Eles eram tidos como estranhos, esquisitos e, até em alguns tempos, perigosos. Ele traz uma abordagem muito interessante. Vai começar o texto dizendo assim, qual é o cheiro do seu culto? Bom, Paulo, provavelmente quando ele chegou a Atenas, o primeiro sentido dele que ele veio foi o quê? O cheiro. Porque era uma cidade entregue à idolatria. Havia-se, alguns escritores vão dizer que havia-se mais deuses do que pessoas em Atena na época do apóstolo Paulo. Interessante que
baseado nesse livro, no qual eu mencionei, ele vai abordar que havia-se também espaços para novos deuses, uma vez sabatinados, uma vez tendo lastro, tendo história, aqueles deuses poderiam se situar no panteão dos deuses gregos. Mas, vamos lá, depois dessa digressão novamente, voltamos. Atenas é conhecida pela sua tradição e produção intelectual, mas é tomada pela idolatria. Cheio do Espírito Santo, Paulo discerne que por detrás da sabedoria humana havia corações carentes de salvação. Que Deus nos dê o discernimento de anunciar o Deus que para muitos permanece desconhecido. E para nós, infelizmente, para muitos cristãos, ele também permanece desconhecido. Porque muitas pessoas o conhecem, mas de experiências de outros, não por uma experiência assim como o apóstolo Paulo fez, de ver aquele momento, entender a possibilidade e anunciar um Deus que não é um Deus que ele tinha ouvido, mas um Deus que ele conhecia, que ele tinha relacionamento. Vamos lá. O tópico 1 vai nos dizer sobre o contexto histórico, cultural e religioso de Atenas. Atenas, o centro intelectual marcado pela idolatria. Atos 17, o versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Atenas é o berço, a Grécia é o berço da democracia, o centro da filosofia ocidental. Haja vista que filosofia, a palavra filo, depois sofia, ou seja, amor à sabedoria. Um povo que amava a sabedoria. Por mais que, nos tempos de Paulo, Atenas ela estava em declínio, mas ela carregava um lastro, um peso muito grande. Era a cidade de Sócrates, Platão, Aristóteles e muitos outros pensadores que, digamos assim, pavimentaram o caminho para o conhecimento. A cidade também era dominada pelo politeísmo. Como eu disse anteriormente, havia-se mais deuses e altares erigidos em Atenas do que habitantes. E havia espaços para muitos mais outros. O próprio altar ao Deus desconhecido era um convite, ou melhor, era um apaziguar dessa situação. Vai que no nosso meio há um Deus que nós não cultuamos, ele pode se sentir, digamos assim, nervoso com essa possibilidade. Então, o altar para o Deus desconhecido não estava lá por acaso, ele estava lá com um propósito. Vai que há no nosso meio algum Deus que nós não o cultuamos e por algum momento ele possa se sentir ofendido. Então, vamos criar um altar que faça referência a esse Deus desconhecido. Ela possuía centenas de altares dedicados aos deuses. Acabamos de mencionar. Apesar de todo esse conhecimento, a cidade permanecia espiritualmente vazia. Atos 17, versículo 16, registra o momento em que Paulo se comoveu ao ver a cidade entregue à idolatria. Muitas pessoas pensam que conhecimento ele nos traz uma aproximação do sagrado, mas não. A pessoa pode ter, a pessoa pode ser uma pessoa extremamente culta, mas dentro de você, dentro dela, haver um vazio, que ele é só preenchido por Deus. Sobre o tópico 2, ele vai nos dizer que o quê? O início da evangelização na sinagoga. Atos 17, versículo 17. A parte A. De sorte que disputava na sinagoga com judeus e religiosos. Paulo inicia a proclamação do evangelho na sinagoga.
dialogando com judeus e gentios. Ainda que a comunidade judaica em Atenas fosse pequena, a sua relevância era grandiosa na expansão do evangelho. Às vezes nós pensamos erroneamente que a relevância de uma comunidade de fé ela está relacionada ao seu tamanho, à quantidade de membros. Mas não, por mais pequena que ela seja, por mais, digamos assim, minúscula que ela seja, ela carrega uma semente poderosa, que é o quê? O testemunho e a vivência de fé. Uma pessoa entregue ao nosso Senhor Jesus Cristo, ela é capaz de mudar a situação de um bairro. Ela é capaz de mudar a situação de uma família. Ela é capaz de mudar a situação de uma nação. Ou seja, Deus, em todos os seus planos, Deus nunca teve em mente fazer algo, digamos assim, majestoso para ter influência na sociedade. A igreja judaica, por mais que ela seja, ou melhor, a comunidade de fé judaica que havia-se na cidade de Atenas, por mais que ela seja pequena, ela possuía sim uma relevância. E é por isso que o apóstolo Paulo ele vai até essa pequena comunidade, ele inicia o seu processo de evangelização por essa pequena comunidade. A sinagoga era um espaço estratégico para o anúncio do evangelho. Toda reunião ela carrega em si uma oportunidade de expansão do evangelho. Há um livro que eu gosto muito, esqueci o autor, ele vai falar aqui o quê? Igreja aos domingos, eu acho que o título é mais ou menos assim, Igreja aos domingos, trabalho às segundas. Ou seja, não é que você vai à igreja ao domingo e trabalha na segunda. Não, você vai na igreja no domingo e depois você vai sair com essa oportunidade de expansão do reino. Ou seja, você vai sair da igreja com a igreja dentro de si e comunicar a igreja para o seu ambiente de trabalho. Ou seja, a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, toda oportunidade é uma oportunidade evangelística. Eu costumo dizer, quem é você na fila do pão? Eu tenho uma resposta. Você é um missionário, uma missionária de Deus. Porque já dizia Charles Haddon Spurgeon, todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Aí você escolhe. Porque você não pode, em maneira alguma, em oportunidade alguma, morrer com a semente que Deus colocou em suas mãos a semear. Porque a semente, ela é valiosa. A semente, ela germina. A semente, ela traz frutos aonde você pensa que eles não vão frutificar. Porque há poder, não em você, mas na semente que Deus colocou em sua mão. E toda reunião, ela carrega em si essa oportunidade de expansão. Porque às vezes nós não expandimos o evangelho, porque nós, infelizmente, agimos como um mar morto. Só recebemos, recebemos, recebemos e acabamos por salinizar e nos tornar infrutífero. É o Jesus conversando com a mulher diante do poço. Ei, querida, a partir do momento que você ouvir, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Toda reunião carrega em si essa oportunidade de expansão, porque o evangelho, ele flui. Ele flui. O Deus do qual nós servimos, ele é grande demais para ser contido em nossas vidas. Pense nisso. Mas vamos prosseguir. A proclamação do evangelho na Ágora. Só me localizar aqui no segundo slide. Atos 17, o versículo 17, a parte B. Todos os dias na praça com os que se apresentavam. A Ágora. O que era uma Ágora? A Ágora era o coração da vida dos atenienses.
sendo o local onde os cidadãos se reuniam para discutir leis, políticas, justiças e obras públicas, participando diretamente da democracia por meio do voto e do debate. Era um local aberto para novas ideias, um local aberto para o diálogo. Costumo dizer que a ágora dos templos modernos é o quê? É o pátio da igreja, onde alguns se reúnem, às vezes para debater, para conversar sobre a escola bíblica dominical, para falar sobre a pregação. Ah, a pregação foi boa. Não, a pregação melhorou nisso. Ah, esse termo que ele utilizou. Então, era um local relacionado a debates. E às vezes nós fugimos desses locais. O evangelho é grande demais para se restringir aos espaços religiosos. Ou seja, Paulo, ele começa num ambiente religioso, depois ele expande para a praça pública. Ou seja, o evangelho ele transcende paredes, ele transcende locais, ele chega aonde muitas das vezes a liturgia não chega. Ele chega muitas das vezes onde o encapsular religioso não chega. E Paulo é um exemplo disso. Paulo, na Ágora, ele começa a expor, ele começa a se tornar acessível, ele começa a ouvir e a responder àqueles que se achegam a ele, aqueles que o ouviam e, digamos assim, tornou-se acessível a eles. Que Deus nos capacite a sermos canais desse fluir, assim como foi com o apóstolo Paulo. Comentar, viver, proclamar o evangelho aonde o povo está. Há uma canção antiga, não cristã, que ela diz assim, que o artista vai onde o povo está. E é mais ou menos isso. O evangelho, ele tem que ir aonde o povo está. Se o povo está na rua comemorando um jogo do Brasil, o evangelho tem que estar lá. Mas não um evangelho diluído, mas o evangelho que transforma, o evangelho que proclama Cristo, a ressurreição e a vida eterna. Proclama que Cristo salva, cura, batiza e em breve vem buscar a sua igreja. Mas um pouquinho mais adiante a gente vai pensar um pouco sobre isso, comentar um pouco sobre isso. Os filósofos, o tópico número 2, os filósofos, só me situar aqui, os filósofos epicureus e estoicos. Os epicureus, o prazer como finalidade de vida. Os epicureus, nada mais, nada menos eram do que seguidores de Epicuro. Eles tinham como ideia, como filosofia, como direção, o prazer como um bem supremo. A morte representava o fim. E eles rejeitavam o quê? A vida após a morte. Os epicureus entendiam, não, vamos nos deleitar, vamos viver, vamos aproveitar, porque só se vive uma vez. Isso é interessante que a gente às vezes ouve esses discursos de alguns cristãos dizendo, não, mas só se vive uma vez. Sim, porque só se vive uma vez é que nós temos que viver uma vida santa, porque só vivemos uma vez. Eles também entendiam que criam na ausência da intervenção divina. Eles eram materialistas. Hoje, essa filosofia aparece no hedonismo. O hedonismo, do grego hedonikos, que significa prazeroso, ou seja, aquilo que dá prazer. E às vezes, essa filosofia ela até entra sorrateiramente no seio da igreja, porque muitos cristãos eles buscam o prazer acima de todas as coisas. O prazer de viver. Vivemos uma vida totalmente entregue à dopamina. Aquilo que faz sentido para mim, aquilo que me dopa, que dá aquele sentimento gostoso, eu busco aquilo. Mas espera aí, o cristianismo não é sobre isso. Às vezes Deus permite o vale
da sombra da morte. Para quê? Para nos ensinar lições extremamente importantes, para nos tornar cristãos mais parecidos com ele. Essa visão, ela entra em rota de colisão com o evangelho, porque o evangelho, ele não prega uma vida baseada no quê? Na entrega, ou melhor, no prazer pelo prazer. Nós entendemos que há prazer na vida cristã, mas a finalidade da vida cristã não é o prazer em si mesmo. Há um escritor, John Piper, ele trouxe a ideia, tá até ali na minha biblioteca, mas só que já saiu uma vez, se eu for lá 2, 3 vezes vai ficar um pouco estranho. Mas na próxima vez eu juro que vou deixar separadinho aqui. Ele traz alguns conceitos. Ele traz um conceito muito interessante que é o quê? Do hedonismo cristão. A famosa frase dele, que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos satisfeitos nele. Isso aqui é fantástico, porque o prazer cristão está em o quê? Na satisfação. Nós somos satisfeitos em Deus. Deus se glorifica em nós quando nós estamos satisfeitos nele. Ele traz algumas ideias interessantes, principalmente, exemplo básico, água. Entendeu? Deus pode ser glorificado quando eu ingiro essa água, me traz uma contemplação daquilo que é Deus. Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos satisfeitos nele. Não quando nós queremos algo que nós não temos, mas quando nós nos satisfazemos nele, porque ele é o nosso pastor. E por ele ser o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Interessante demais. Mas vamos dar sequência, senão o vídeo vai ficar um pouco longo. Os filósofos estoicos. Vamos lá. Só me situando aqui nas minhas anotações. Vamos lá, o estoicismo. Ele se baseia o quê? Na razão, destino e impessoalidade divina. Os estoicos são conhecidos como seguidores de Zeno. Eles apregoam o autocontrole, a razão acima das emoções, que o destino governa todas as coisas. Eles concebiam Deus como uma força impessoal. Eles eram panteístas e fatalistas. Hoje aparece o quê? Em movimentos de autoaperfeiçoamento e autossuficiência. Eles negam o quê? A ressurreição do corpo e a mortalidade da alma. O estoicismo, ele é muito interessante. Até eu tenho um livro ali que, na verdade, ele é um devocional, digamos assim, um devocional estoico, que ele traz reflexões estoicas com aplicações práticas. Muito interessante, muito óbvio. É aquilo que está na sua cara, você fala assim, peraí, mas como eu nunca reparei nisso? Porque os estoicos, eles trazem o quê? A razão em cima de todas as outras coisas. Ou seja, o ser racional. Eles negavam o quê? A imortalidade da alma, porque, poxa, nós vivemos a racionalidade. Como nós vamos crer em algo que é extremamente, digamos assim, fora daquilo que nós podemos comprovar, nós podemos experimentar, nós podemos tirar a razão. Eles criam que o destino, ele governa todas as coisas. Para o estoico, o destino, por mais que ele seja fatalista, ele deve ser recebido como o quê? Uma resposta para um caminho no qual nós estamos seguindo. Uma filosofia extremamente interessante. Costumo dizer que é uma filosofia do pé no chão, onde você vai olhar, você vai contemplar e você vai receber aquilo que o destino tem para você. Mas o que distancia ele do cristianismo,
Porque eles criam que num Deus impessoal, um Deus que não se relacionava com a sua criação. Eles eram panteístas, fatalistas e por aí vai. Mas nós cremos num Deus que ele é pessoal, pois o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos o que ele faz, nós vimos o que ele fez. Nós caminhamos com ele, presenciamos e evidenciamos. Ou seja, é um Deus que se relaciona com a história, relaciona com a humanidade. E por mais que ele foi, há uma promessa, ele voltará. E quando ele não volta, ele não nos deixou órfãos, ele nos deixou o Espírito Santo de Deus, que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós temos uma paternidade, nós nos relacionamos com esse Deus. E o estoicismo, por mais que ele seja belo, ele se distancia muito daquilo que é o cristianismo. E Paulo, ele confronta não somente os estoicos, mas Paulo também confronta os epicureus. O subtópico número 3 vai dizer que Paulo, levado ao aerópago, o evangelho diante da cultura. Aerópago, do grego Airos Pagos, que significa colina de Ares. Para alguns, ele é desprezado. Para outros, colocam ele num teor de paroleiro, de um tagarela. Outros demonstravam curiosidade a esse ensino estranho. Ou seja, Paulo é levado diante de um tribunal da cidade para, digamos assim, anunciar esse Deus que ele estava propondo. Um Deus que para muitos era um desconhecido, mas para Paulo era evidenciado, digamos assim. E interessante que nessa época, Atenas, ela havia, esse era um movimento extremamente comum, entre aspas, das pessoas apresentarem o seu Deus, de serem questionadas por esse Deus e então serem recebidos como um Deus no panteão desses deuses ou não. Mas Paulo não estava propondo inserir um Cristo que ele se sacrifica, ou melhor, um Cristo que se molda aos padrões daquele momento. Paulo estava anunciando um único Deus, o Deus que é verdadeiro, o Deus que é acima de todas as coisas, o Deus que diante dele todos ruem e caem. Paulo não estava tentando colocar Deus, Jesus, na prateleira ao lado de outros deuses. Não, Paulo estava anunciando que ele era o único. Talvez aí que a coisa começou a ficar, digamos assim, um pouco... colocou eles contra a parede. Porque alguns olhavam para ele e falavam, não, peraí, ele está falando tagarelice, ele é um paroleiro. Devemos estar preparados a apresentar a fé cristã em contextos intelectuais e culturais desafiadores, sem diluir ou negociar a verdade do evangelho. Olha que belo! Nós devemos estar prontos, entendeu? Estar prontos para dialogar, para expor a razão da nossa fé. É o que Pedro vai dizer. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Pedro não está dizendo que você é obrigado, mas você tem que estar preparado. Às vezes, algumas questões nos chegam que são estranhas para nós, que são difíceis para nós, mas nós temos que sair do ambiente onde nós estamos. Não no contexto de, eu tenho que sair daqui. Não. Sair do comodismo. Porque às vezes algumas questões não são colocadas e nós, por preguiça, às vezes nós não aluímos 1 centímetro. Por um tempo eu tive um grande receio contra
a matéria apologética. Porque eu olhava para a apologética, eu via o quê? Um debate onde aquele que é mais intelectual, ele vai entrar em confronto com o outro e o que for mais estratégico vai vencer. Mas a apologética não é sobre isso. A apologética é sobre o que? Apresentar a verdadeira verdade, que é Cristo Jesus. E para apresentar a verdadeira verdade, nós temos que, às vezes, o que? Ouvir. E às vezes o que? Tentar entender. Não debater por debater. Não sermos ferrenhos e dizermos assim, não tem que ser isso, 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 isso. Não, 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 não. Ouvir e apresentar. Poderá vir uma coisa boa de Israel? Vem e vê. Está aí. Eis aí alguém, um verdadeiro israelita, em quem não há tolo. Talvez o nosso papel é o quê? Estarmos preparados. Isso é um desafio para nós. Há demandas que parece que são grandes demais para nós, mas esse é o nosso papel. É estarmos preparados. É estarmos conscientes da nossa responsabilidade e apresentar Cristo nesses locais. Há uma escritora de Goiás, se eu não me engano, Cora Coralina, que ela fala assim: a verdade tem que ser lançada em todo momento, assim como uma flecha tem que ser lançada. Mas a verdade, ela tem que ser lançada. Mas antes, a sua ponta tem que ser embebedada no mel. Ou seja, nós temos que lançar a verdade, mas com doçura. E como nós vamos debater nesses aerópagos da vida o evangelho diante dessa cultura se nós não ouvirmos aquilo, o grito da pessoa que está do nosso lado? Ouvirmos a cultura. Mas haverá diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Sim, haverá diferença, muitas diferenças, mas nós como cristãos, nós temos que ser sensíveis ao pedido de socorro do mundo. Temos que ser sensíveis à voz daquele que pede socorro, daquele que está diante de um altar, de um Deus que ele nem conhece, mas nós conhecemos. Que Deus ele nos ajude a dar a razão da nossa fé a todos aqueles que nos pedirem. Subtópico 3, caminhando já para o nosso encerramento, que diz assim: o discurso de Paulo no aerópago. Observação cultural como ponto de contato com o Evangelho. O encontro entre o Evangelho e a cultura helênica. Nós vemos isso nitidamente em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, onde essa cultura, que era tão rica, tão densa, encontra com o Evangelho. Paulo, ele constrói pontes. A verdade pode ser anunciada com firmeza e respeitos em ambientes culturais diversos. O homem é um ser religioso e muitas vezes temos que ter a sensibilidade de enxergar altares dedicados ao Deus desconhecido. Vamos lá. Por esses dias, eu recebi um vídeo de um amigo meu, pastor. E ele estava mostrando uma pessoa extremamente ferida. Ferida não pelo evangelho, mas ferida por evangélicos. Que ela tinha muitos argumentos, tinha muitas certezas, mas algo me chamou a atenção. O evangelho, ou melhor, o evangélico, às vezes ele tem que ser sensível. Não lançar no inferno aquele que pensa diferente, mas tentar ouvi-lo e tentar, de uma certa forma, orientá-lo.
Porque às vezes algumas pessoas, especialmente nossos jovens, eles estão num ambiente repleto de informações. E o que mais pega é quando a pessoa chega com seus questionamentos que são genuínos e nós o lançamos, damos um descrédito muito grande nele. Se eu não me engano, um apologeta, John Lennox, há alguns debates dele na internet, mas o que mais me chamou atenção foi a sensibilidade dele em ouvir, tentar entender e tentar responder todos os questionamentos daquele que o questiona. Porque nós, às vezes, como evangélicos, nós às vezes acabamos de, por discordar do outro, nós não damos o crédito naquilo que ele está falando. Porque, às vezes, alguns questionamentos são genuínos, são dúvidas sinceras. Mas a nossa resposta, ela deve ser bíblica, ela deve ser cristã. E nós devemos buscar entender aquilo que aquela pessoa está vivendo, ela está passando, e direcionar ela. Em vez de confrontar diretamente, devemos buscar estratégias, fios condutores do Deus que se revela à sua criação. Que Deus nos ajude. Nós temos a oportunidade de buscar fios condutores. Mas no final eu vou indicar um livro interessante que nos mostra sobre esses fios. Tenho ali na minha escrivaninha uma cruz celta. Para muitos vai ser, uma cruz. Mas para mim tem um significado muito grande. Para mim, ela vai além de de um de um de um apetrecho que me remete a algo. Quando o evangelho ele chegou na Irlanda, houve-se uma dificuldade. E o famoso santo católico, Patrício, ele encontrou um fio condutor na cultura daquele momento, que tinha os mesmos moldes da cruz, que era o seu formato horizontal e transversal, mas que na cultura celta tinha um círculo no meio, que representava o equilíbrio entre o céu, a terra, o norte e o sul, o horizonte, os horizontes e os elementos da natureza. Mostrava esse equilíbrio. Então pega esse elemento e anuncia o Cristo. A história é repleta desses momentos. Mas o que nós temos que ser? Nós temos que buscar estratégias. Entender o que e por que a pessoa crê aquilo que ela crê. E não apontar o dedo e falar assim, é do demônio, é errado, é isso. Não, mas tentar trazer um novo significado. Não estou falando sobre secretismo religioso, mas estou falando sobre entender e ser sensível. Entender que, às vezes, algumas coisas elas mudam a partir do amadurecimento. Eu, hoje, pela graça de Deus, fui alcançado pelo Evangelho, mas nem sempre fui assim. No tempo da minha vida, eu andei, eu vivi e eu carreguei na minha carteira uma imagem de um santo. Até quando eu fiz esse caminho de sair da igreja católica, iniciar uma vida cristã numa igreja protestante, eu carregava dentro da minha carteira, que aquilo fazia parte da minha cultura, da minha criação, do que os meus pais me ensinaram. Até o momento que eu fui confrontado, não pelo que o pastor estava dizendo, mas pela palavra de Deus. Aí então, eu decidi mudar. Eu joguei fora os meus deuses que não me ouviam. Nós temos que ser sensíveis, entender o contexto onde nós estamos, entender as pessoas que às vezes são arredias porque foram tratadas com um desprezo que não é do Evangelho. Sobre o tópico 2 e o subtópico 3,
eu assimilei eles em um só slide, que diz assim: o Deus criador, sustentador e senhor da história, Atos 17, do 24 ao 29, e o chamado ao arrependimento e o anúncio do juízo, Atos 17, o 30 e o 31. Nós vemos o quê? A pregação do apóstolo Paulo. Paulo, ele prega que Deus é o Criador, Atos 17, 24, ou seja, doutrina da criação. Ele não é somente o Criador, ele é o sustentador, Atos 17, 25, que é o que? A doutrina da providência. É aquele que permite, é aquele que sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Se a sua palavra ela é poderosa assim, como dirá o que? A sua mão, a sua pessoa. Deus ele não é somente o Deus criador, o Deus sustentador, ele é o Deus que governa a história. Atos 17, 26, que vai nos falar sobre o que? Soberania divina. E ele vai mudar o tom depois de anunciar o Deus criador, o Deus sustentador, o Deus que governa a história, depois de anunciar a criação, a doutrina da criação, da providência, da soberania divina, Paulo vai chamar o homem ao arrependimento. Atos 17, o versículo de número 30. Não basta nós admirarmos Cristo, é necessário nos arrepender. Cristo não quer que nós o admiremos como Deus. Nossa, aquele que está lá alto. Não, não, não. Ele quer que nós nos arrependamos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E a ressurreição. Atos 17, versículo 30. Os gregos rejeitavam a ressurreição corporal. A ressurreição é o centro da fé cristã. Não há cristianismo sem ressurreição, sem o Cristo. Se Cristo não morreu e não ressuscitou, em vã é a nossa fé. Foi isso que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 15. O crente deve anunciar o evangelho com coragem e fidelidade, respeito e sensibilidade cultural, sem abrir mão das verdades centrais da fé. Outro exemplo, vamos lá, um amigo meu, pastor, ele estava dizendo que tomar só uma aguinha. Certa vez ele montou um sermão, um esboço, no qual ele falava sobre Romanos. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui, aproveitar que ela está aqui do meu lado. Romanos, capítulo 1, no qual tinha como base o que? O juízo de Deus, a condenação, o pecado e a condenação. Que vai falar sobre que mudaram o seu uso natural, mas Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desordenarem o seu corpo entre si. Ou seja, falava sobre o juízo de Deus, essa entrega de Deus ao homem se afundar cada vez mais, porque o homem rejeitou o seu Criador. E ele montou esse sermão, como de costume. No início do culto, ele foi para a porta da igreja receber as pessoas. E uma irmã muito piedosa, ela chegou e falou assim: pastor, aqui ó, meu filho. Mas o seu filho estava do lado de uma outra pessoa. E aqui é o esposo do meu filho. Então, ele começou a questionar, a refletir. E agora? Eu prego o que eu tenho que pregar ou eu mudo a mensagem? Mas é um pregador fiel, ele não muda a mensagem. Ele não mudou, ele pregou. Pecadores, arrependam-se e creiam no Evangelho. E no final, aquele jovem, aquele casal,
chega ele e ele me contando, falou assim, pastor, muito belo esse texto que o senhor pregou. Nós sabemos que nós estamos errados, nós estamos em pecado, mas nós gostaríamos de perguntar se o senhor nos aceita na igreja. Nós vamos lutar para mudar aquilo que nós entendemos que é pecado. Mas o senhor nos aceita? Não como membros, mas como congregados. Queremos congregar, queremos ouvir a palavra. Até a última conversa que eu tive com esse pastor, eles estavam lá, ouvindo a palavra. Porque a conversão, ela não acontece quando nós levantamos a mão. Não, isso é o quê? Isso é o reconhecimento público. A conversão acontece quando a palavra, ela entra e traz um novo significado. Quando há essa mudança, essa metanoia, mudança de mente. E, assim, nós temos que ter coragem e fidelidade às Escrituras. Não diluir o Evangelho em nome de uma cultura que ela jaz no maligno. Nós devemos anunciar toda a verdade de Deus, mas com amor, com respeito, com sensibilidade. Entender que Deus ele muda, Deus ele transforma, Deus ele muda destinos, mas não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, é do jeito dele. Eu gostaria de deixar aqui alguns livros como indicação sobre essa perspectiva. E eu costumo dizer que você não pode passar por essa vida para a eternidade sem antes ler essas obras. A primeira delas, do John Stott, O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. Como devemos nos posicionar biblicamente diante dos desafios contemporâneos. Um livro muito bom. E outro livro que eu já indiquei, já falei, já retorno a falar, que é o Fator Melquisedeque. Um livro que vai tratar sobre a obra missionária. E o que? O testemunho de Deus nas culturas por todo o mundo. Deus, ele nunca deixou-se de se revelar. Ele sempre se revelou. Ele sempre se revela a culturas, a pessoas e a circunstâncias. Um livro extremamente fantástico. Eu gostaria de te desafiar a adquirir essa leitura. Lê-la. Mas lê-la com interação. Ou seja, anotando, sublinhando, escrevendo, questionando, discordando. Porque aí sim, dá-se uma leitura produtiva. E encerro aqui com a conclusão que eu escrevo assim. O Evangelho é capaz de produzir um diálogo com qualquer cultura e linha filosófica sem perder a sua essência e seu poder de confrontar a consciência, convidando o pecador ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. Que Deus desperte em nós essa sensibilidade e a doçura para lançar a flecha da verdade. Que Deus nos ajude nessa empreitada. Amém? Encerro aqui essa videoaula da quinta lição. Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. Eu gostaria de orar por você e com você, para a gente encerrar aqui essa videoaula. Amém? Vamos lá. Senhor, te glorificamos por este momento, pela sacralidade que há em ti, por entender que em todo momento o Senhor está conosco. Nos ajude nos desafios que essa cultura nos apresenta. Que às vezes nós olhamos e achamos que não tem jeito, mas nós cremos e profetizamos que ainda há tempo
que ainda há jeito, que o Senhor ainda cura, que o Senhor ainda liberta, que o Senhor ainda faz grandes coisas. Pai, nos ajude a anunciar o Evangelho pelos campos, pelos valados, pelas campinas, pelas esquinas da nossa sociedade, da nossa cidade, enunciar a verdade que há em Ti. Nos ajude a sermos fiéis, a não diluirmos a verdade para alcançar pessoas, mas apresentar o Cristo que é transformador, o Cristo que nos chama do jeito que nós estamos, mas não nos deixa do jeito que nós estamos. Perdoa os nossos pecados, nos dê um dia abençoado, uma vida que reflita a verdade do Teu Santo Evangelho. Em Teu nome, oramos. Amém. Que Cristo Jesus o abençoe e até a próxima.